Por milhares de anos, em meio a guerras, impérios e exílios, uma promessa ecoava pelos desertos da Judéia. A promessa de um Messias, um libertador. Mas o Salvador que viria não seria um rei com exércitos, e sim um carpinteiro de uma vila esquecida. Esta é a história de Jesus. Tudo começa em Nazaré, sob a sombra do Império Romano. Uma jovem chamada Maria recebe uma visita celestial. Um anjo lhe diz que ela, uma virgem, conceberá o Filho de Deus. Sua resposta, um simples sim, mudaria o curso da história. Forçados por um censo romano, Maria e seu noivo José viajam para Belém. Sem lugar na estalagem, o Rei dos Reis nasce no mais humilde dos lugares. Pastores, os marginalizados da sociedade, são os primeiros a receber a notícia. Sua infância foi marcada pelo perigo. Perseguido por reis, exilado como refugiado. Anos depois, já aos 12 anos, seus pais o encontram no Templo de Jerusalém, debatendo com os doutores da lei, que se maravilhavam com sua sabedoria. Ele estava crescendo, ciente de sua missão. Os anos seguintes são de silêncio. Jesus vive como um carpinteiro comum, até que um chamado o leva ao deserto. No Rio Jordão, seu primo, João Batista, pregava o arrependimento. Jesus se aproxima e pede para ser batizado. No momento em que emerge da água, os céus se abrem. O Espírito de Deus desce como uma pomba e uma voz declara: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." O carpinteiro de Nazaré era agora publicamente o ungido. Mas antes de começar seu ministério, ele é levado ao deserto. Por 40 dias, em jejum, ele enfrenta o isolamento e a tentação. Fome, poder, orgulho. Ele resiste a tudo. A preparação estava completa. Ele retorna à Galileia. Ele encontra pescadores comuns, homens rudes, e lhes faz um convite radical: "Sigam-me." E eles, inexplicavelmente, largam tudo. Seu primeiro sinal público não foi num palácio, mas numa festa de casamento que havia ficado sem vinho. Ele transforma água em vinho, revelando sua glória. A revolução silenciosa havia começado. Após 30 anos de silêncio, Jesus iniciou seu ministério. Mas o que ele tinha a dizer? Sua mensagem não era o que ninguém esperava. Não era uma chamada às armas, mas uma revolução do coração. No Sermão da Montanha, ele virou o mundo de cabeça para baixo. Felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, felizes os perseguidos. Ele disse para amar os inimigos, para perdoar, para não julgar. Mas não eram apenas palavras. Onde quer que fosse, o reino de Deus irrompia. Ele tocava os intocáveis, curava os leprosos, devolvia a visão aos cegos e fazia os paralíticos andar. Para Jesus, a compaixão era uma ação. Para explicar o inexplicável, ele usava histórias, as parábolas. Ele não dizia "Deus perdoa". Ele contava a história do filho pródigo, que desperdiçou tudo, e mesmo assim foi recebido com uma festa. Ele perguntou: "Quem é o seu próximo?" E contou sobre um homem espancado, ignorado por seus líderes religiosos, mas salvo por um samaritano, um inimigo desprezado. A mensagem era clara. A misericórdia vale mais que a religião. Seu poder não se limitava aos corpos, mas alcançava a própria natureza. Em meio a uma tempestade violenta, enquanto seus discípulos temiam pela vida, Jesus se levanta e ordena: "Acalme-se." E o mar obedeceu. Ele alimentou multidões com quase nada. Onde havia escassez, ele trazia abundância. As pessoas o seguiam. Elas estavam famintas, não apenas de pão, mas de esperança. As multidões o chamavam de profeta, de mestre. Mas ele pergunta aos seus discípulos mais próximos: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." A popularidade de Jesus crescia, mas nem todos estavam felizes. Sua mensagem de liberdade desafiava o status quo. Para os líderes religiosos de Jerusalém, Jesus não era um Messias. Ele era uma ameaça. O confronto começou com a lei. Jesus curava no sábado, o dia sagrado de descanso. Para os fariseus, isso era uma violação. Para Jesus, a compaixão nunca poderia ser ilegal. Ele os chamou de hipócritas, guias cegos. Mas o evento que selou seu destino aconteceu em Betânia. Seu amigo Lázaro estava morto. Jesus chega 4 dias depois.
Diante do túmulo, ele chora. E então, ele comanda o impossível. Lázaro, venha para fora. E o homem morto caminhou. Este não era apenas mais um milagre. Isto era um desafio direto ao poder da própria morte. A notícia se espalhou como fogo. Para Caifás, o sumo sacerdote, a escolha era clara. É melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça. A sentença de morte estava decidida. Sabendo disso, Jesus faz sua jogada final. Ele entra em Jerusalém não como um guerreiro, mas como o rei pacífico das profecias, montado num jumento. A cidade o recebe como o Messias. A tensão era máxima. Sua primeira parada foi o templo. Vendo o pátio transformado num mercado, ele explode em fúria. Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Este foi o ato final de desafio. Ele não estava apenas atacando o comércio. Ele estava atacando o coração do sistema religioso corrupto. Agora, eles não precisavam apenas de um motivo. Precisavam de uma oportunidade. E a oportunidade veio de dentro. Judas Iscariotes, um de seus próprios discípulos, dominado pela ganância ou desilusão, procura os sacerdotes. Ele se oferece para entregar Jesus longe das multidões. O preço, 30 moedas de prata. A Páscoa se aproximava. Jesus reúne seus discípulos para uma última refeição. Ele sabe o que está por vir. A noite mais longa de sua vida estava apenas começando. A conspiração estava armada. O traidor estava à mesa. Em Jerusalém, Jesus se reúne com seus apóstolos para celebrar a Páscoa. Seria sua última ceia. Durante a ceia, ele pega o pão e o vinho e institui um novo pacto. Façam isto em memória de mim. E então, a notícia devastadora. Um de vocês vai me trair. Judas sai para a noite. Ele leva seus discípulos mais próximos ao Getsêmani. Enquanto eles dormem, ele ora em agonia. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. A traição se completa com um beijo. Jesus é preso. Seus discípulos apavorados fogem e se espalham pela escuridão. Ele é levado a Caifás em um julgamento ilegal no meio da noite. Lá fora, seu discípulo mais próximo, Pedro, nega conhecê-lo 3 vezes. Pela manhã, ele é levado a Pôncio Pilatos. O governador romano não encontra culpa nele, mas teme a multidão. Pressionado, Pilatos lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Açoitado, coroado com espinhos, ele é forçado a carregar sua própria cruz até o Gólgota, o lugar da caveira. Ali, ele é crucificado entre 2 ladrões. Por horas, ele agoniza. Em suas últimas palavras, ele pede perdão por seus executores. Ao meio-dia, o céu escurece. Ele entrega seu espírito e morre. A terra treme. O véu do templo se rasga. Seu corpo é retirado às pressas e colocado em um túmulo emprestado. Uma pedra sela a entrada. Guardas romanos são postados. A esperança parecia ter morrido. O sábado passou em silêncio e luto. Mas no 3º dia, ao amanhecer, mulheres vão ao túmulo. Elas encontram o impossível. A pedra estava removida. O túmulo estava vazio. Um anjo declara: "Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou." A morte havia sido derrotada. Nas semanas seguintes, ele aparece aos seus seguidores. Ele come com eles, ensina. Ele lhes dá uma missão final: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O carpinteiro de Nazaré, o mestre da Galileia, o sacrifício em Jerusalém, havia se tornado o salvador do mundo. Sua história não terminou na cruz, ela apenas começou.